Saudações, inscritos e visitantes do canal Despertar de Consciência e Escândalos Gospels, né, gente? Aqui quem fala com vocês mais uma vez é Emissário Cristiano. Chegamos à parte 26 dessa série, Despertar de Consciência, e vamos tratar de um assunto pouco falado, né? Nas redes sociais, nas igrejas, né? Porque ninguém quer dar o tiro no próprio pé, né? Mas Emissário Cristiano vai tratar desse assunto aí que, né, você não vê por aí, nos canais do YouTube, né, e ninguém falando sobre o assunto, né. Por que o Chuchua, ele é tratado como bode Azazel, né. Eu vou contar a minha experiência, tá, gente? Eu, quando era cristão, uma certa igreja, ou de várias igrejas que eu frequentei, eu acreditava, eu tinha convicção que Jesus, fala uma linguagem cristã para os cristãos que estão aí me ouvindo, né? Jesus era tratado como um cordeiro que tira o pecado do mundo, né? E aí vinha logo na cabeça aquela imagem do cordeiro, né? Pascual, né? Aquela coisa do êxodo, né? Etc e tal. Só que eu não era muito de estudar, eu era muito de acreditar. Eu estava naquela fase de inocência, né? Aquela coisa tudo. Aí quando você começa a estudar, você começa a estudar mais praticamente muito novo, né? Esquece-se um pouquinho lá do antigo, né? Então eu não tinha assim um conhecimento perspicaz das coisas acerca do Antigo Testamento. Tinha uma coisinha básica, uma coisinha só de relance, né? Mas não dominava o assunto, não. Pois bem, depois de muitos e muitos anos, eu consegui sair do sistema religioso cristão, né? Não quis ser cúmplice das coisas que acontecem nas cúpulas dessas igrejas. E aí tive uma fase que me tornei ateu, né? Quem me acompanha aí nos canais aí que eu tenho aí no YouTube sabe muito bem dessa fase que eu tive. Passei por uma fase de desigrejado. Correto? Para quem não sabe o que é desigrejado, é você seguir Jesus do jeito de Jesus, né? Ou no caso das duas vertentes que eu participei, de Arruxa e da última vertente de Alcha. É você seguir o Yalcha lá do jeito de Yalcha, né? É isso aí mais ou menos, né? E aí eu conheci o judaísmo ortodoxo, no caso que eu me tornei monoteísta, né? E aí quando você estudou o monoteísmo, você tem um acesso mais às raízes, né? Eu tive acesso ao Torá, não o Pentateuco, né? No caso das Bíblias cristãs que eu tinha, né? Mas o Torá mesmo. E aí foi me convidado para eu estar relendo o chamado Tanar, né? Por inteiro, para poder estar analisando aquilo que aprendi e como que está no Tanar, para ver as diferenças, né? Por exemplo, eu fui convidado para dizer assim, olha, Cristiano, leia o Tanar, novamente, vai durar cerca de 1 ano e meio, 2, 3 anos, e depois você vem e me fala. Isso o judeu falou para mim, né? Aquelas passagens onde você encontra Jesus, na sua Bíblia cristã, lá no Antigo Testamento, vê lá no Tanar se você encontra. Aí eu pensei, poxa, vou demorar 2, 3 anos para ler tudo de novo, é um saco. Mas eu resolvi ler o Tanar todinho. E pasme, gente, não encontrei Jesus no Tanar. Aí tem um motivo, tem um porquê, exceto um assunto puxa o outro. E aí eu comecei a ler as coisas acerca do tabernáculo, de sacrifícios de animais, né? Da proibição de um ser humano poder perdoar o pecado do outro. Isso é proibido pelo Torá, né? Os animais que eram sacrificados, tinha casos, no caso Salmo 51, que nem sacrifício foi oferecido e o Eterno perdoou os pecados de Davi, e por aí vai. Mas não em relação a sangue humano, né, em si, perdoando o pecado de alguém. A gente vai tratar desse assunto mais pra frente aí, né? Mas também, quando você começa a estudar como que é oferecido um animal, que local é, com que condições,
Muitos cristãos acham isso secundário, né? Não vamos estudar, isso não interessa. Mas interessa sim, gente. Porque detalhes fazem a diferença, com certeza. Aonde o animal deve ser sacrificado, que forma, que condições o animal tem que ter, quais os requisitos para sacrifício de animais. Tudo isso é importante. E tendo conhecimento disso, você simplesmente faz você acaba sincronizando, tentando sincronizar essas informações com o suposto sacrifício do Chuchua, para ver se o sacrifício de Chuchua é aceito ou não, sabe? Para ver se você tem que encaixar as informações direito, né? Já que Jesus, ele é conhecido como um cordeiro que tira o pecado do mundo, então quais os requisitos que é exigido que o animal seja sacrificado? E se é exigido, se Jesus se qualifica nesses requisitos do Eterno. Você já parou para pensar nisso? Pois é, existe, cara, existe muito requisito. E pasmem, Jesus não faz parte dos requisitos exigidos pelo Eterno como sacrifício. Eu já até fiz vídeos a respeito desse assunto aí. Mas esse que me chamou a atenção na parte 26 é aonde o animal tinha que ser sacrificado. Se era dentro do templo, fora no pátio, fora do arraial, fora da cidade, né? Como que era? Onde é que o Chuchua se encaixa neste sacrifício? Será que ele pode? Será que ele foi? Perguntas que exigem respostas, né? E é necessário a gente conhecer esses detalhes para não simplesmente aceitar um sacrifício de sangue humano como algo aceitável. Não o que é aceitável para mim e para você, mas o que é aceitável para o Eterno. É para o Eterno que interessa. Não é a minha crença, a sua, é para o Eterno. E para isso eu vou estar utilizando dois materiais muito importantes nesta investigação, tá? O principal deles é o próprio Tanar. É esse aqui, ó. Nós vamos pegar os textozinhos, tá? Nós vamos pegar principalmente o livro de Vaikra. Para quem não conhece o que é Vaikra, é o livro de Levítico. Nós vamos tirar aqui as respectivas fotos das páginas e você vai ler comigo, correto? O que está escrito lá. E você vai ficar imaginando na sua cabeça como que é. Aqui praticamente um roteiro, né? E você vai ficar imaginando na sua cabeça como que deve ser o filme. Entendeu? Depois disso aqui, nós vamos estar utilizando também esta incrível ferramentinha. Ah, essa aqui é antiga, viu? Essa aqui é de 7 de novembro de 2018. O que é isso aqui, emissário? Isso aqui é um rascunho que eu utilizo nos meus estudos, né? Quando eu faço do estudo particular para alguém, né? E eu tenho aqui coisas anotadas nele, né? Ó, com temas, né? E vou esclarecendo. Aqui, principalmente, ela tem um estudo acerca do qual nós vamos estudar, né? Bem, a gente vai estar estudando sobre isso aqui, ó. JC, o bode. Deu para entender aí, ó? JC, o bode. Nós vamos estar lendo isso aqui. Eu vou estar passando a limpo aí no celular, no bloco de notas. Nós vamos pegar aí os textos, né? São 1, 2, 3, 4 referenciazinhas no livro de Vaikra. Que você vai ficar, ó, pum, de boca aberta. Oh my God. É assim. E aí você vai entender por que eu trato o Jesus, ou Yeshua, ou Yahushua, ou Yahusha, como o bode Azazel, e não como um cordeiro, que aliás, segundo Tanar, aqui fala de um outro tipo de cordeiro, tá? Então, você percebe que a maior parte dos meus vídeos que eu faço aqui no YouTube, ele é de leitura, de estudo, bastante Bíblia para vocês, né? Porque Bíblia é o que interessa, o resto não tem pressa, como diz lá o Paulo Cintura, né?
Contra fatos não existe argumentos, né? Pedro Pereira só inventa aqui agora, não é verdade? Tem as provas, então não me venha com churumelas. É assim que eu trabalho, né? Ou eu pego os textos bíblicos, comparo o raciocínio, ou então eu faço tipo os vídeos assim, né? Eu pego um vídeo lá de um canal com autorização, claro, né? Edito as partes que eu quero e uso aquele material para poder fazer os meus vídeos. Você percebe que é bem polêmico os negócios, é verdade, bem polêmico. E também eu percebo também que quando eu compartilho este vídeo, né, o link do vídeo nas redes sociais, eu percebo que grande parte dos crentes, eles se baseiam no vídeo pela capa. Gente, eles acabam fazendo um julgamento precipitado, né, baseado na capa. Então, se eu coloco lá, Chuchua é o bode, então eu vou falar, emissário cristiano, falando essas heresias aí, chamando o Jesus nosso de bode, rapaz. Aí eles vão lá, marca o link lá e comenta em cima. Aí eu tenho que ser obrigado a chamar a atenção, né? Você assistiu o vídeo por acaso? Você verificou os textos, as referências que eu citei? Não assistiu? Então assista o vídeo. Comenta lá nos comentários do YouTube, né? E não aqui. Aqui não tem... eu não marco ninguém para compartilhar o vídeo. Assiste quem quiser, né? E aí se a pessoa tiver um cérebro pensante, ela vai entender o porquê que eu chamo o Chuchua de bode, né? Não é eu que estou chamando, né? É o Tanar, né, que chama, né? O Torá do Eterno, o próprio Eterno que chama, né? Aí você vai entender futuramente que deve ter um vídeo no canal aí porque que os judeus rejeitam o Jesus como Messias, né? Aí você vai compreendendo que não é os judeus, é o Eterno que não aceita Jesus como Messias. Aí, pum, agora entendi. É aquela velha questão que eu tinha no começo, do tipo, quando eu estava iniciando no ateísmo, né? Aquela questão assim, né? Por que o Dus, né, abriu o Mar Vermelho para o povo de Israel passar, mas não teve a capacidade de abrir os portões do campo de concentração no Holocausto para o povo dele fugir? Eu não tinha essa resposta. Só que com eu, emissário cristiano, não fico preso a esses paradigmas. Eu fui atrás da resposta, né? E encontrei a resposta. É uma profecia lá no livro de Devarim. Não vou falar o capítulo. Aliás, eu vou fazer um vídeo sobre esse assunto, né? Provavelmente é quando terminar essa série aí, entendeu? Tá envolvido Hitler no meio, tá? Mas eu compreendo tudinho. Vamos ler todo o capítulo, tá lá de Devarim, para você compreender o porquê que o povo judeu lá morreu no Holocausto. Tá tudo profetizado 3.000 anos antes do acontecido, né? E por aí vai. Vamos embora para o nosso vídeo? Gente, então pegue a sua melhor Bíblia de estudo, pegue ou em forma de aplicativo, né, ou Bíblias de papel, né, e acompanhe comigo nos textos e bons estudos. E depois que você assistir, acompanhar tudo, aí sim você pode fazer um comentário aí no YouTube, né? Ou então você vai lá nos comentários aí e faz uma pergunta para mim, eu respondo, né? Vamos embora pro estudo? Solta a vinhetinha. Vamos iniciar agora aqui uma leitura e uma meditação, né, em 4 referências do chamado Torá, né, no livro de Vaikra, ou mais conhecido como Levítico, né, para a gente ter uma noção, uma ideia de se o Jesus ele é o bode, ele é a ovelha, aonde tem que ser sacrificado o animal, que local, que circunstância, né? Sabe, tem um melhor esclarecimento sobre o assunto. Estamos aqui, Levítico capítulo 4, verso 32 ao 35.
Eu vou até dar um zoom aqui na imagem para facilitar a nossa leitura, tá? Vamos dar um zoom aqui para ficar legal. Né? Opa, foi demais. Eu acho que tá bom, né? Então vamos lá começar a leitura aqui, ó. 32 diz assim: e se seu sacrifício de pecado for de cordeiro, no caso, talvez aí referência ao sacrifício de Jesus, né? De Yeshua, de Arrocha, de Aucha, né? Que ele é simbolizado como um cordeiro, né? Trará uma fêmea sem defeito. Ué, fêmea? Ué, mas Jesus não é dito lá no Novo Testamento como um cordeiro? Mas Jesus não é macho? Mas a lei fala para trazer um cordeiro fêmea, gente. Olha só, tá vendo? Você vê, cordeiro fêmea, mas Jesus não é cordeiro macho? Tem coisa errada aí, gente. As coisas não tá batendo. Vamos continuar a leitura. E porá a sua mão sobre a cabeça do sacrifício de pecado, e o degolará por oferta pelo pecado no lugar em que se degola a oferta de levação. E o sacerdote tomará do sangue do sacrifício de pecado com seu dedo e porá sobre os ressaltos do altar da oferta de levação, e todo o seu sangue verterá na base do altar, e tirará todo o seu sebo, como foi tirado o sebo, e as demais partes do cordeiro, do sacrifício do cordeiro, no caso, a fêmea, né? Do sacrifício de pazes, e o sacerdote os fará queimar no altar sobre o fogo aceso, em nome do Eterno, e o sacerdote expiará por ele pelo pecado que cometeu, ele será perdoado. Então aqui percebemos aqui que é um cordeiro fêmea, mas Jesus, ele é simbolizado como um cordeiro macho. Você percebe que as coisas não estão batendo no Novo Testamento? Vamos pegar mais uma pista? Nossa próxima pista será Levítico capítulo 16, versos 5 ao 28, tá, gente? Agora é uma leitura meio que extensa, né? Mas vale a pena. Vamos dar um zoom aqui para facilitar, né? Para acompanhar comigo aí. Dá um zoom legal aqui. Aí, tá bom, né, filho? Eu acho que tá bom. Vamos lá. Subir um cadinho aqui. Aqui, ó. Começa aqui. Começa aqui no verso 5, né? Diz o seguinte, até no caso 28. E tomará da congregação dos filhos de Israel 2 cabritos por oferta. Agora é cabrito, não é cordeiro não, tá, gente? De pecado, e 1 carneiro por oferta de elevação. E Arão oferecerá o seu novilho de oferta de pecado, e fará expiação por si e por sua casa. E tomará os 2 cabritos e os fará ficar diante do Eterno, e a porta da tenda da reunião. E Arão lançará sortes sobre os 2 cabritos, uma para o Eterno e outra para Azazel. E Arão aproximará o cabrito sobre o qual caiu a sorte para o Eterno, e oferecerá como oferta de pecado. E o cabrito sobre o qual caiu a sorte para Azazel, colocar-se-á vivo diante do Eterno, no caso aqui o Azazel, para espiar por meio dele, para enviá-lo a Azazel ao deserto. Ao deserto, gente. Vamos dar uma subidinha aqui agora, né? E Arão oferecerá o seu novilho de oferta de pecado e fará expiação por si e por sua casa. E degolará o novilho da expiação que é dele. E tomará o conteúdo de incensário de brasas de fogo sobre o altar, de diante do Eterno. E seus punhos cheios de incenso de especiarias finas, e as trarás para dentro da divisória. E porá o incenso sobre o fogo, diante do Eterno, e a nuvem do incenso cobrirá o tampo que está sobre o testemunho, e não morrerá.
E tomará do sangue do novilho e aspergirá com seu dedo indicador sobre a face do tampo ao oriente, e diante do tampo aspergirá 7 vezes do sangue com seu dedo. E degolará o cabrito da oferta de pecado, que é o do povo. Do povo, cabrito. Entrará... Deixa eu ver se é isso mesmo. Entrará o seu sangue para dentro da divisória, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, e aspergirá sobre a face do tampo e diante do tampo. Assim ele fará expiação pela santidade, as impurezas dos filhos de Israel, seus delitos e todos os seus pecados, e assim fará a tenda da reunião que está com eles no meio das suas impurezas. E nenhum homem ficará na tenda da reunião quando ele vir para fazer expiação na santidade até a sua tenda. E expiará por si, por sua casa e por toda a congregação de Israel, e sairá ao altar que está diante do Eterno, e expiará por ele, e tomará do sangue do novilho e do sangue do cabrito, e porá sobre os ressaltos do altar em redor, e do sangue aspergirá sobre ele com seu dedo indicador 7 vezes, e o purificará e o santificará das impurezas dos filhos de Israel, e acabará de expiar pela santidade, pela tenda da reunião e pelo altar. Continuação. E fará chegar o cabrito vivo, e Arão colocará suas 2 mãos sobre a cabeça do cabrito vivo, e manifestará sobre ele todas as iniquidades dos filhos de Israel, todos os seus delitos e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do cabrito, e o enviará ao deserto através de um homem designado para isso. E o cabrito levará sobre si todas as suas iniquidades, a terra inabitada, e deixará ir o cabrito pelo deserto. E Arão virá à tenda da reunião, e despirá suas vestes de linho, que vestiu para vir à santidade, e as deixará ali. E banirá sua carne das águas, em lugar de santo, e vestirá suas vestes, e sairá. E fará a sua oferta de elevação e a oferta de elevação do povo, e fará expiação por si e pelo povo. E o sebo da oferta, vamos ajeitar aqui bonitinho, e o sebo, onde estava? E o sebo da oferta do pecado fará queimar no altar. E aquele que levar o cabrito a Azazel levará suas vestes, lavará. Banhará sua carne na água e depois virá ao acampamento, e ao novilho da oferta de pecado, e ao cabrito da oferta de pecado, cujo sangue foi trazido para expiar pela santidade, levará para fora do acampamento, e queimarão no fogo seus couros, suas carnes e os seus excrementos, as fezes, né? E aquele que os queimar levará suas vestes, lavará suas vestes, banhará sua carne na água e depois virá ao acampamento. Então, resumindo aqui, né? Um bode é sacrificado fora da cidade, não no altar, mas sacrificado fora. Entenderam a diferença? Vamos pegar aqui uma outra pista para chegarmos aqui a mais esclarecimentos. Levítico 17, 3 ao 9. Abre na sua Bíblia. Levítico 17. E o Eterno falou a Moisés, dizendo: Fala a Arão e aos seus filhos e a todos os filhos de Israel. E lhes dirás: É isto que ordenou o Eterno, dizendo: Qualquer homem da casa de Israel que degolar boi, cordeiro ou cabra no acampamento, ou degolar fora do acampamento, e não os trouxer à porta da tenda da reunião para oferecer como sacrifício ao Eterno, diante do tabernáculo do Eterno, aquele homem será considerado um derramador de sangue. Sangue derramou, e aquele homem
será banido dentre o seu povo, isto a fim de que os filhos de Israel tragam seus sacrifícios, aqueles que eles costumam sacrificar sobre a superfície do campo, e os trarão ao Eterno, à porta da tenda da reunião, ao sacerdote, e os oferecerão como sacrifício de pazes ao Eterno. E o sacerdote espargirá o sangue sobre o altar do Eterno, à porta da tenda da reunião. E o fará queimar o sebo, para ser aceito como agrado diante do Eterno. E não oferecerão mais seus sacrifícios aos demônios, atrás dos quais eles andam. Isso será um estatuto perpétuo para eles, nas suas gerações. E a eles dirás: qualquer homem da casa de Israel e do peregrino que habitar entre eles, que oferecer oferta de elevação ao sacrifício, e a porta da tenda da reunião não trouxer para oferecê-los ao Eterno, e aquele homem será banido do seu povo. Agora vamos ler aqui de Levítico 23, do 32 acho que até o 43. Diz o seguinte: dia de descanso solene é para vós, e afligireis as vossas almas. Aos 9 dias do mês à tarde, de uma tarde a outra, celebrareis o vosso dia de descanso. E o Eterno falou a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste 7º mês será a festa de Sukkot, ou festa das cabanas, por 7 dias ao Eterno. No primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Eterno. No 8º dia haverá santa convocação para vós, e oferecereis ofertas queimadas ao Eterno. É o dia festivo no qual Deus vos retém, Atzeret, nenhuma obra servis fareis. Estas são as festas solenes fixas do Eterno que proclamareis para santas convocações, para oferecer oferta queimada ao Eterno, oferta de elevação e oblação, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio, além das ofertas dos sábados do Eterno, e além de vossas dádivas, de todos os vossos votos e todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Eterno. Porém, aos 15 dias do 7º mês, quando recolherdes o produto da terra, celebrareis a festa do Eterno por 7 dias. No primeiro será dia de descanso solene, e no 8º será dia de descanso solene. E tomareis para vós, no primeiro dia, o fruto da árvore formosa, etrog, palmas de palmeira, ramos de murto, e de salgueiro e de ribeiras, e vos alegrareis diante do Eterno, vosso Deus, por 7 dias, e a celebrareis como festa ao Eterno por 7 dias a cada ano. Isto é um estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No 7º mês e celebrareis. Nas cabanas habitareis por 7 dias. Todo natural de Israel habitará nas cabanas. E vamos lá para a conclusão do que a gente leu aí no livro de Levítico, né? Para você que não entendeu aí o que eu estava querendo dizer, e você vai entender agora aqui, né? No caso aqui, a parte 26, o cristianismo diz: ele morreu na cruz, né? A Bíblia diz, o que a gente acabou de ler no caso Levítico, e o cordeiro sem mancha é sacrificado no altar. No caso do famoso idolatrado Jesus, ele foi com mancha, porque ele foi flagelado, né? Enfim, você imagina um cordeiro que é flagelado, mutilado, oferecido como sacrifício. Não dá, né? Então, um cordeiro é o cordeiro sem mancha, é sacrificado no altar. Um com mancha é sacrificado fora do templo, como a gente acabou de ler anterior. O tal do bode é sacrificado fora da cidade, o bode Azazel. Entenderam agora a diferença? A crucificação.
Agora eu vou ler um texto aqui da onde exatamente o tal Chuchua, Jesus, ele foi sacrificado. Se foi dentro do templo, fora, né? E onde a gente consegue encaixar ele na receita aí. Quando chegaram a um lugar conhecido como Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à direita e outro à sua esquerda. Apesar de tudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. A seguir, dividiram entre si as vestes de Jesus, tirando sortes. Uma grande multidão estava presente e a tudo observava, enquanto as autoridades o ridicularizavam, exclamando: salvou os outros, pois agora salve-se a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Da mesma forma, os soldados se aproximaram e também dele zombaram, oferecendo a ele vinagre. E o provocaram: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também havia sido afixada uma inscrição acima dele, onde se lia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que estavam ali crucificados esbravejavam insultos contra ele: não tu és tu o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu, afirmando: nem ao menos temes a Deus, estando sobre a mesma sentença? Nós, na verdade, estamos sendo executados com justiça, pois que recebemos a pena que nossos atos merecem. Porém, este homem não cometeu mal algum. Então, dirigindo-se a Jesus, rogou-lhe: Jesus, lembra-te de mim quando entrardes no teu reino. E Jesus lhe assegurou: com toda certeza te garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Pergunto a vocês agora: este JC foi sacrificado onde mesmo? Segundo o que a gente leu no Levítico, sinceramente, esse Jesus ele se encaixa mais com o bode. Apesar de que o Novo Testamento o trata como cordeiro, né? Mas como a gente já leu antes, lá fala de cordeiro fêmea e Jesus era cordeiro macho. Um cordeiro era para ser sacrificado no altar dentro do templo. Chuchua foi sacrificado fora do altar e fora do templo. E quem foi sacrificado fora do templo e do altar foi o bode Azazel. Não é um cordeiro, é um bode, cabrito. Né? Impressionante, né, gente? Pegamos aqui algumas contradições bem interessantes, aproveitando esse gancho aí da cruz aí. Diz o seguinte: com fel ou com mirra. Mateus 27:34 diz o seguinte: deram-lhe para beber uma mistura de vinho com absinto ou fel. Tá vendo? Marca isso aqui, ó, absinto ou fel. E lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu. Já Marcos narra o seguinte: e lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu. Aí você se pergunta: é com mirra ou com absinto? O que deram realmente pro Chuchua? Uma contradição, não é? Quem está mentindo aqui, Mateus ou Marcos? Dois ladrões zombam de Jesus, Mateus 27:44, igualmente ultrajavam os ladrões, tá aqui, ó, plural, que ao seu lado haviam sido também crucificados. Mas já Marcos, ao mesmo tempo, em 15:32, que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e creamos, e de igual modo, os que com ele foram crucificados o insultavam. Aqui já tem um. O insultavam, né? Apenas um ladrão zomba de Jesus, Lucas 23, 39, 40. Um dos criminosos, plural, tinha dois. Então, um dos
que ali estavam crucificados, ele esbravejava insultos contra ele. Não és tu, o Messias, né? Salva-te a ti mesmo, salva nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu, afirmando: nem ao mesmo temes a Deus, estando sob a mesma sentença. Rapaz do céu. Você percebe como o Novo Testamento ele é cheio de pegadinhas? Pois é, gente. Mateus diz uma coisa, Marcos diz outra, né? Você percebe que nós não temos nada escrito pelo próprio Jesus. Então fica difícil você decidir qual é qual, quem está falando a verdade, quem está falando a mentira. Eu espero que vocês tenham compreendido aí que, na verdade, o Xuxua é o bode Azazel, segundo a receita de Levítico de como se deve sacrificar um cordeiro, inclusive que é fêmea, né? E Xuxua é dito que ele é um cordeiro macho, mas que ao mesmo tempo o tipo de sacrifício que ele foi realizado ali é tipicamente o de Azazel. Mais um paradigma quebrado com sucesso.